Olá! Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Estratégias Político-Didático-Pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos. Na aula passada, nós conhecemos um pouco das estratégias políticas que garantem a gestão e a administração dos recursos e repasses financeiros para esta modalidade de ensino. E na aula de hoje, nós vamos conhecer quais são as estratégias didático-pedagógicas para a educação de jovens e adultos. Na aula de hoje, nós vamos ver as diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos, bem como conhecer algumas práticas pedagógicas e formas de avaliação que podem ser aplicadas para a educação de jovens e adultos. Nossos objetivos serão apontar as propostas curriculares para a educação de jovens e adultos que já estão estabelecidas pela legislação, como também reconhecer a necessidade do uso de novas metodologias no processo de ensino-aprendizagem para as turmas de EJA, considerando que essa turma é uma turma que tem uma série de especificidades e nós temos que adaptar essas novas metodologias, justamente para conseguir atender essas demandas, principalmente com relação à diversidade e à inclusão dos alunos da EJA, que geralmente são alunos que já passaram por algum processo de exclusão na educação durante a sua vida. Para iniciarmos nossos estudos sobre estratégias didáticos pedagógicas para a EJA, nós iniciamos falando um pouco sobre o planejamento. O planejamento é aquele documento norteador das nossas atividades em sala de aula. Geralmente, o planejamento, seja do ensino ou da aula, ele é composto dos seguintes itens. Primeiro, quais são os conteúdos que serão trabalhados naquela disciplina ou naquela aula, os seus objetivos, a forma como aquele conteúdo será trabalhado, administrado em sala de aula, quais os recursos didáticos que nós iremos utilizar de acordo com a metodologia escolhida, de que forma eu vou verificar se o aluno realmente atendeu às expectativas daqueles objetivos, se realmente ele alcançou aqueles objetivos propostos, e também a bibliografia que a gente utilizará como uma forma até de consulta para o aluno. Quando a gente fala de planejamento, é muito importante em qualquer uma de nossas atividades e também na nossa atividade em sala de aula. E para a educação de jovens e adultos, o planejamento se torna um fator primordial. É conhecido de todos que os alunos da EJA geralmente são alunos que já passaram por algum processo de fracasso escolar, ou que eles tiveram que deixar a sala de aula, a escola, por algum motivo. Então eles chegam hoje na nossa sala, geralmente já são trabalhadores, donas de casa, e eles já passam por um dia árduo de trabalho e chegar numa sala de aula e ver que aquela aula não é interessante, em que o professor não valoriza os seus conhecimentos prévios, porque não é porque ele não frequentou a sala de aula, que ele não tem algum tipo de conhecimento, sim, ele tem uma riqueza cultural, uma riqueza social, que o professor deve valorizar isso. Então, o planejamento para a educação de jovens e adultos é muito mais importante. Por quê? Porque a gente tem que primeiro conhecer que público é esse, quais são as suas especificidades para poder fazer o planejamento. Fato importante quando a gente fala de planejamento é que geralmente no nosso sistema de ensino são cobrados de nós que nós fazemos esse planejamento antes de entrar na sala de aula. Isso é um erro grave, porque o planejamento ele só deve ser construído mediante a gente conhecer as nossas salas, principalmente as nossas turmas de EJA, onde a gente tem uma diversidade muito grande, cultural, social. Então, a gente tem que observar primeiro qual é o nível de aprendizagem daqueles alunos para que depois nós possamos compreender e planejar as nossas atividades em sala de aula. Então, depois de superado
essa etapa do planejamento, a gente vai dar a sequência. Por exemplo, como é que eu seleciono os meus conteúdos a serem trabalhados para a educação de jovens e adultos? A legislação, ela já diz que os conteúdos a serem trabalhados na educação de jovens e adultos devem ser as mesmas trabalhadas na educação básica, considerando que hoje a educação de jovens e adultos está inserida dentro da educação básica. Então, nós podemos verificar, e foi estudado na aula passada, que conforme a resolução do Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Básica, né, a chamada Resolução 01 de 2000, ela define que o currículo da EJA, ou seja, os conteúdos a serem trabalhados na EJA, seja o mesmo da educação básica, ou seja, todo aquele currículo do ensino fundamental ou do ensino médio, eles devem ser trabalhados também para a educação de jovens e adultos. Mas atenção, o mesmo conteúdo curricular não quer dizer mesmos métodos de ensino ou o mesmo método de avaliação. Com relação aos métodos, a gente pode sim até utilizar os métodos que a gente utiliza para a educação infantil ou a educação juvenil. No entanto, nós temos que perceber que um dos motivos que fazem com que os alunos se desmotivem em sala de aula é justamente a forma como a gente trabalha o conteúdo em sala de aula com eles. Então, a partir do momento em que eu sento na minha cadeira, abro um livro, digo a eles para eles abrirem um livro, leia a página tal, tirem suas dúvidas, talvez isso não seja o suficiente para que ele se sinta motivado. Então, o professor tem que usar de outras estratégias, né, adaptadas a esse público que já são pessoas, né, mais idosas, com mais idade. Então, a gente precisa começar a entender essas formas de aprendizagem, como é que ele aprende. Então, falando um pouquinho sobre as nossas práticas pedagógicas, na educação de jovens e adultos, os métodos e as práticas pedagógicas, os recursos didáticos que nós iremos utilizar nessas aulas, eles têm que atender às necessidades dos jovens e adultos, né? Essas práticas que nós devemos trabalhar devem ser práticas que privilegiem a contextualização, ou seja, que ele se sinta parte daquele conteúdo, que ele aproveite as suas experiências vividas, que promova a integração curricular, ou seja, promova ou a multi, ou a inter, ou a transdisciplinaridade, ou seja, que várias áreas de conhecimento estejam ali interligados. Então, quando a gente fala de métodos, a gente tem que também conhecer quais são os recursos didáticos que eu possuo para poder escolher que métodos eu possa trabalhar. Então, aqui nós temos nessa tela aqui vários exemplos de como a gente pode trabalhar alguns conteúdos de acordo com a característica da turma. Por exemplo, a dramatização. Então, aqui nós temos uma exemplificação de jovens e adultos, né, que estão trabalhando algum tema relacionado a uma literatura, pode ser um conto, em que eles estão dramatizando. Então, aí você torna, de qualquer forma, a sua aula atrativa, porque são eles mesmos que pesquisaram para realizar aquele estudo. Hoje, nós temos uma infinidade de tecnologias de informação e comunicação que facilitam os estudos em sala de aula. Por exemplo, o uso da internet, o uso, né, de jornais, revistas eletrônicas, em que a quantidade de assuntos são bem interessantes para a gente pesquisar. O uso de jogos e dinâmicas em que os alunos, né, possam, através de brincadeiras, fazerem perguntas e eles consigam aprender aquele assunto que está sendo trabalhado. O uso do trabalho em grupo, em que eles pesquisem um determinado tempo. Realização de excursões, né, muito utilizado para se conhecer uma cultura, uma forma de construção. O uso da música é muito usado principalmente nas disciplinas de língua estrangeira, onde uma música que é bem atraente para aquela clientela, ele, através daquilo, ele aprendendo o significado, a gramática. Então, são formas dinâmicas da gente estar ministrando os conteúdos em sala de aula. E também a avaliação, né? A avaliação ela deve ser tão dinâmica como o próprio recurso utilizado
para ministrar os conteúdos. Então, a avaliação na EJA, ela deve ser analisada de uma forma a reconhecer essa diversidade, né? Os saberes individuais desses jovens e adultos, e eu devo utilizar também diversas formas. Geralmente a avaliação ela é feita apenas como uma única prova, né? E às vezes aquela única prova não é suficiente para que o aluno demonstre todo o seu conhecimento. Então, no própria sala de aula, onde você promove um debate, um questionário, um jogo que você realizou como uma forma de ensinar aquele conteúdo, é uma forma de você também poder avaliar se realmente o aluno conseguiu compreender o conteúdo, e ele traz até algumas experiências que podem ser utilizadas para essa aprendizagem. Então, você começa a valorizar também o seu conhecimento prévio, tá? Então, para a gente finalizar a aula de hoje, eu gostaria que vocês lessem o texto Educação de Jovens e Adultos, né? Os desafios e as práticas pedagógicas, das autoras Ellen Rodrigues da Silva e Tânia Mara de Souza, e também fizessem uma análise reflexiva, né? Quais são os fundamentos que norteiam a elaboração do currículo e as práticas pedagógicas a serem utilizadas na EJA. Então, esse é o nosso objetivo da aula de hoje. É necessário que o professor passe por uma formação pedagógica para que ele consiga se adaptar a essas novas tecnologias que nós temos aí à disposição. As escolas precisam passar por melhorias da estrutura, laboratórios, bibliotecas, para que o professor possa utilizar esses recursos, mas o professor tem que se recriar, ele tem que se redescobrir, ele tem que ser um agente transformador de mudança para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. E na próxima aula, nós vamos estudar também uma das práticas que podem ser utilizadas como uma prática motivacional, diferencial, que é a utilização da pesquisa como um princípio educativo para a educação de jovens e adultos. Então, eu espero vocês na próxima aula. Até lá!